Cara, o bicho Bom, consegue gravar o negócio. é... Então vamos lá, então, Diana. Rapaz, Olha lá, mais uma aparição. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver depois assistindo essa palestra. Estamos aqui mais uma vez com o professor Augusto Rocha para essa palestra maravilhosa chamada Sombra e a Travessia. Está sendo gravada aqui pelo Genefil. E manda bala, professor. Manda bala. Tamo junto. Muito obrigado aí. e aí, pessoal, boa noite. Muito obrigado, Rafael, pela oportunidade mais uma vez, né? Trazendo algum um pouco daquilo que eu sei aqui para o Guinefil. Valeu, galera, pela presença de vocês aí. Hoje o tema é. Gente, eu vou ficar um pouco despojado aqui, tá? Não tem problema não, né? Fica à vontade, fica à vontade. Beleza, aqui eu tô com uma pilha de livro aqui só para me escorar. Acabei de dar uma aula agora para o pessoal ali e terminei uns 15 minutos antes só para poder ajustar a garganta, né? Mas bora lá. Então, a sombra travessia, de antemão, é algo que Jung traz para nós. Mas antes de falar sobre a sombra travessia, cara, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar, tá? Meu nome é Augusto Rocha, tá? Essas são as minhas credenciais. Eu sou historiador, bacharel em filosofia, sou estudante de teologia, psicoterapeuta também. E aí, Lúcio, faço mestrado em literatura e quando eu não tenho nada para fazer, eu sou imperador romano, né? Sou imperador romano nas horas vagas. Então, quando a gente, vamos partir logo para o que interessa, quando a gente fala sobre essa questão de travessia, a gente precisa criar uma nova travessia, a travessia que a gente deve passar, porque assim, existe um instante na nossa vida em que algo dentro de nós acaba se alterando. Só que a diferença é que não faz barulho, não a diferença, é o detalhe, né? É que essa mudança, ela não faz barulho. Não é como um raio que cai do céu, sabe? Faz depois brum. Não acontece um milagre visível que a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos. Lance que ninguém percebe, cara. Só que o detalhe todo disso aí é que você sabe que algo mudou na sua vida. É como se houvesse uma pequena rachadura, né, que tivesse aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê eu aqui? Oi. Uma rachadura que estivesse aparecendo aqui, desculpa, no teu peito e que só você consegue enxergar. Sabe? É uma insatisfação que você não consegue nomear, é uma sensação de que a vida poderia ser melhor, você poderia fazer mais, é um incômodo suave, porém constante. Então, passando aqui, no nosso slide, criando o clima da travessia, quase sempre a vida muda sem avisar. Não é um grande evento, é no incômodo, num vazio que ninguém vê, no pensamento que atravessa o peito e diz: assim não dá mais. Esse é o chamado. A primeira luz que surge dentro de uma alma quando ela percebe que não nasceu para permanecer onde está. E eu acredito que cada um de vocês já sentiu isso. Acredito que na vida de vocês já passaram por um momento disso. Seja na própria casa, sabe aquele momento que você está morando com os pais e você quer sair dali, você não está aguentando esse incômodo, ou você está no trabalho e no trabalho já não te atende mais, você fica com aquela vontade de sair, você fica com aquele desejo de ir embora, porque você não está aguentando mais, seja no relacionamento, seja em qualquer outro lugar, qualquer situação que você esteja vivendo. Então, muitas vezes acontece que existe essa ferida dentro de você, só que você não sabe quando começou.
você não sabe para onde vai. Entende? Então, o que você sabe é que existe esse incômodo, existe essa constância, existe essa vontade de você sair daquela situação. E aí, como a gente tem trabalhado em Jung, né? Ó, recebi a notificação agora do Rafael, ó, mencionando no Instagram, tô ficando famoso. Rapaz, o Guinefil me compartilhou lá no Instagram. O que é isso, hein? Olha só, tô com moral. Mas voltando aqui, a gente não, como a gente está trabalhando em Jung, eu não vou falar exatamente de Jung, porém precise trazer um pouco da sua biografia. Mas, cara, eu vim trazer um mapa, melhor dizendo, para não parecer presunçoso. Eu vou usar Jung como um mapa, para que a gente possa entender cada vez a nós mesmos. E talvez a gente comece a fazer essa travessia. E em relação ao título da palestra, então é sombra e travessia, né? Então a gente vai saber o que é sombra, a gente vai saber o que é travessia posteriormente, tá? Vocês não ficarão sem resposta. Então, esse aí é o nosso querido Jung, Carl Gustav Jung. Vou ver aqui que tem no slide, ele diz assim, Jung foi alguém que se recusou a acreditar que o ser humano era só comportamento. Ele mergulhou onde ninguém queria entrar, no mundo invisível, no inconsciente, naquilo que você sente, mas não sabe dizer. Então, o Jung, ele dizia, meus queridos, que o ser humano vive em dois mundos. O primeiro mundo é aquele que ele mostra, e o segundo mundo é o que ele esconde. E o detalhe todo é que é o que você esconde que decide sua vida. Porque, para Jung, todo sintoma é uma mensagem, né? Imagine quando você está com uma febre. A febre é um sintoma daquilo que você está sentindo. A febre não é exatamente a doença, né? Então, o sintoma é uma mensagem. Se você tem medo, é um pedido de cura. Toda repetição é um alerta, sabe? Se você está passando pela mesma situação, se você está praticamente vivendo o dia, todos os dias, o mesmo dia, é um alerta para que haja mudança. E, cara, quem aprende a interpretar esse mundo inteiro para de ser refém da própria história. E por que para de ser refém da própria história? Porque você vai escrevendo a sua própria história. Quanto mais a gente percebe, o quanto a gente. Deixa eu parar de apresentar um pouco aqui. Quanto mais a gente percebe qual é o nosso local, ou melhor dizendo, onde estamos e como nós queremos sair dali, nós vamos criando algumas perspectivas para a nossa vida. E nessa perspectiva que eu digo, a gente vai criando planos, né? Então, se eu saio daquele trabalho, se eu quero sair daquele trabalho e quero melhorar de vida, então, se aquele trabalho está me incomodando, então eu vou buscar formas para ganhar dinheiro para poder sair daquele trabalho. Se é a minha família ou o momento que eu estou vivendo na minha casa, eu estou morando na casa dos meus pais, se é isso que está me incomodando, cara, ô Rafael, deixa eu ver se é aqui mesmo. Tem gente dizendo que pediu para entrar na reunião. Verifica aí para mim, por favor. Verifico, vou ver aqui. Que não chegou nenhum recado aqui, Ah, beleza. tá? E aí, quando você está vivendo na casa dos seus pais e aquilo está te incomodando, cara, você vai precisar fazer alguma coisa para que essa situação mude. Então, Jung, ele trabalha dentro dessas perspectivas do nosso inconsciente, do mundo invisível, e assim,
Quando a gente fala aqui que é o que esconde que você, que é aquilo que esconde e decide a sua vida, isso não está dizendo que é qualquer segredinho, qualquer coisa que você está mantendo guardado, sabe? Mas ele está falando do teu inconsciente. Exatamente isso que o Jung está trazendo. Quando a gente vai falar sobre a sombra é algo que a gente precisa encarar. Jung dizia o seguinte, que até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Então, a sombra é nada mais, nada menos, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui o slide. A sombra é tudo aquilo que você oculta de si mesmo. Medos, raivas, seguranças, impulsos, desejos, dores, mas também talentos não vividos, coragem reprimida, força sufocada. Quando a gente fala de sombra, não é no sentido negativo da coisa, tá? Porque, assim, ou se a gente fala de sombra, imagine hoje, né? Se a gente falar de sombra, sombra é algo escuro, né? Ou já ia ser tratado como uma palavra racista, né? Mas a questão da sombra aqui não é algo negativo, sabe? É algo até que é positivo. Por quê? A gente vai falar um pouco mais à frente dessa questão dos arquétipos, mas eu quero trazer aqui para nós, até logo de cara. O Jung ele trabalha com arquétipos. Arquétipos é basicamente um padrão universal que ele encontrou. E dentro desse padrão universal, tem alguns arquétipos. Eu vou usar aqui um exemplo, o arquétipo do rei. Dentro do arquétipo existe uma forma de pirâmide, né? Aqui, a ponta da pirâmide é o arquétipo em forma plena. Nas duas bases são o arquétipo na sombra passiva e na sombra ativa, tá? E aí, o que acontece? Quando o, quando o arquétipo está pleno, quando, digamos, o arquétipo do rei está em sua forma plena, ele ele tem liderança e ele é organizado. Esses são as duas qualidades do arquétipo do rei. Quando ele está na sombra passiva, ele está sendo covarde. Quando ele está na sombra ativa, ele está sendo um tirano. Um outro exemplo aqui que eu acredito que seja até mais fácil de que vocês entendam. Existe o anorexo e existe o obeso, tá? Então, você está nos dois extremos. Digamos que o anorexo é a sombra e o obeso também é a sombra. Quando a pessoa ela está vivendo uma vida saudável, ela está nesse meio termo, que é como Aristóteles chamava, né, que era o caminho do meio, que é o caminho da virtude. Então, a sombra, ela trabalha os nossos vícios. E o, o arquétipo, no seu plano, na sua parte plena, na sua ação plena, já é o campo virtuoso. Então, observe na sua vida. Digamos que você seja uma pessoa totalmente organizada, tá? Você se organiza, tudo ali, a primeira coisa que você faz, arruma sua cama, deixa tudo bonitinho ali e tudo mais. Tranquilo. Passou uma semana, passou 2 semanas, na terceira semana você já acorda, deixa a cama bagunçada. Você toma o seu café da manhã, faz seu café da manhã, deixa a louça lá por lavar. E aí? Você está sendo organizado ou não está sendo organizado? O que está acontecendo? A tua vida, que estava de uma forma plena, você estava tendo consciência, que estava vivendo plenamente naquela questão de organização, você caiu. E caiu para a sombra. E quando a gente cai para a sombra, a gente percebe que a gente deixa coisas por fazer. Então, quando a gente entende que a sombra é algo positivo também, entre aspas, a gente começa a entender
quem nós somos. Adiante a gente vai falar sobre isso aí, mas antes de falar sobre essa questão, queria dizer que a sombra, ela não é um monstro. Ela é a sala da casa que você trancou. Só que você continua ouvindo barulho lá dentro. Então, a sombra, ela aparece quando você explode, quando você aceita migalhas, quando você se sabota, quando você deixa as oportunidades passarem, né? Quando você tem de ser visto, quando você diz que não é assim, que é daquele jeito, ou eu sou assim mesmo, tem aquele aspecto de Gabriela, né? Só que não, você não é assim. Você está assim porque você não olhou para dentro. Então, aquilo que você foge, governa você. O que você enfrenta, liberta você. Você sabe que dia 26 vai estrear a quinta temporada de Stranger Things, né? Aquela série lá no Netflix. Vocês conhecem? E eu ainda não assisti. E eu lembrei dela aqui exatamente nesse pedacinho aqui que a gente leu, ou que a gente falou, essa questão, porque assim, tem os dois personagens, né? Tem os meninos lá, né? Só que tem o Mike, eu acho que é o Mike. O Mike, ele traz o Vecna. É Vecna o nome do cara? O Vecna, o monstro lá. E ele vai fugindo do Vecna. E o Vecna vai querendo matar ele e matar todos os outros amigos dele. Então, nesse momento, o Vecna está governando o Mike. Só que quando eles param de correr e encara toda aquela monstruosidade e enfrenta isso, ele já se sente liberto. Então, quando você foge da sombra ou foge das suas inseguranças, foge dos seus medos, das suas raivas, dos seus impulsos, dos seus desejos, das suas dores, cara, você está se prendendo. Mas quando você enxerga que realmente isso está fazendo parte de você, que não é você, mas está fazendo parte de você, e você enxerga aquilo ali, quando você olha para dentro e percebe que tem tudo isso dentro de si, existe um momento de libertação. Porque você vai enxergar esses defeitos, você vai enxergar tudo isso dentro de você. E quando a gente enxerga essa parte escura nossa, tudo faz mais sentido. Porque a gente vai entendendo cada vez mais quem nós somos. Então, se você está nesse momento de sombra, não reprima sua sombra. Quando você percebe que está fazendo algumas coisas que não são interessantes, enfrente essas coisas. Não esconda, não fuja delas. Aquele exemplo que eu falei de você ser uma pessoa organizada, e aí essa pessoa organizada deixa de organizar as coisas, mas quando vê uma bagunça, foge da bagunça. Quando vê a louça suja, foge da louça suja, sabe? E aí não enfrenta a bagunça que você fez, a bagunça que você mesmo deixou. E essas bagunças todas aqui é um reflexo daquilo que está dentro de você. É um reflexo que está dentro da tua mente. Porque se a tua vida, a tua mente, ela estiver em ordem, cara, teu ambiente vai estar em ordem. Mas se tua mente estiver fragmentada, estiver bagunçada, estiver cheia de caos, o teu ambiente também vai ser cheio de caos. Porque o nosso ambiente reflete aquilo que está dentro de nós. Então, seguindo adiante aqui, essas questões dos arquétipos, o Jung, ele percebeu que existe algo universal dentro de cada pessoa, são forças internas que nos orientam mesmo quando não percebemos. E aí, ele nos mostra que existem alguns arquétipos, daqui a pouco eu vou falar sobre tais arquétipos aqui, não todos, né, mas alguns. Então, esses arquétipos, eles possuem 4 movimentos, né, e são 4 movimentos fundamentais
dentro de um ser humano. Primeiro, que é uma força que quer governar a sua vida com clareza. Ela é uma força que luta por você. É uma busca por sabedoria. E uma força que deseja mais ser amada. Esses 4 elementos aqui, eu citei 4 arquétipos. Primeiro, o arquétipo do rei, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do mago e o arquétipo do amante. Cada arquétipo tem a sua característica própria. Como falei do rei, eu vou falar a sombra, o pleno e também a sombra de cada um deles aqui. O rei é a sua forma plena, né? É a ordem, a sua sombra seria a covardia e também seria a tirania. O guerreiro é a coragem, né? A sua sombra é o medo e também a outra parte da sombra é uma vida sem temor nenhum, sem medo de morrer. O da sabedoria, que é o mago, né? Quando ele continua, uma pessoa que estuda, né? Que lê, que busca por sabedoria, está vivendo ali a forma plena, só que a sua sombra, ou ele te induz ao erro, tá? Ou ele te engana. E o amante, ele ama a vida, né? Tudo mais, só que na sombra dele, ou ele é um psicopata amoroso, né? Ou ele é um apático. Então, tudo isso aqui, todo o arquétipo, ele tem a sua sombra e sua forma plena. Eu consegui, de alguma forma, trazer isso de uma forma prática para a minha vida, e eu trabalho em mim, né, porque, de alguma forma, eu sou minha própria cobaia, as coisas que eu estudo. Então, quando eu comecei a estudar Jung e comecei a ler sobre os arquétipos, eu trouxe esses arquétipos para minha vida, que seria o rei, o clérigo, que é no sentido da vida espiritual, o guerreiro, o amante e o sábio. Eu comecei a trabalhar isso na minha vida de uma forma que eu pudesse organizar a minha própria vida, sabe? E aí comecei a falar, cara, o rei é organizado, eu comecei a organizar minha casa. Comecei a organizar minha casa, mas antes disso, a minha cabeça tinha que estar organizada. Então, eu comecei a organizar meus pensamentos, organizar as coisas que eu queria, organizar meu trabalho, organizar as metas, organizar os planos e tudo organizado. Inclusive, tá aqui, deixa eu ver, tem esse caderninho aqui que eu anoto muita coisa nele, né? E outra coisa, eu vou passar um bisuzinho aqui para vocês, na questão de organização, eu vou criar uma forma prática. Eu faço 3 perguntas antes de sair para trabalhar. O que eu faço? Eu pego um caderno pequeno, tem um caderninho ali, que é para a minha organização do meu dia. Eu respondo 3 perguntas. A primeira pergunta é o que eu fiz ontem. Escrevo o que eu fiz ontem. A segunda pergunta é o que eu farei hoje. Coloco todas as atividades mais importantes que eu vou fazer, inclusive, se possível, você coloca nos blocos do horário, né, que eu vou fazer de manhã, vou fazer à tarde, enfim, à noite. E a última pergunta é o que pode me atrapalhar, ou o que está me atrapalhando de fazer essas atividades. Se tiver alguma coisa te atrapalhando, você resolve o que está atrapalhando antes de você fazer as coisas do dia. Cara, você fazendo esse ritual matutino, você vai melhorar o teu dia, porque o teu dia vai ter rotina. Então, a tua vida vai estar mais organizada. Beleza? Só foi isso primeiro. Então, quando você percebe, dentro dos arquétipos, assim como eu consegui fazer comigo, eu percebia quando eu estava na sombra. Falava, pô, isso aqui tá desorganizado. Depois eu faço. Aí depois eu parava aqui e falava, cara, eu tô na sombra. Preciso fazer isso aqui para melhorar. Quando se eu tinha alguma coisa para fazer, eu falar em público, e às vezes me dava um certo medo, eu falava, cara, tem que ter coragem. Um guerreiro tem que ter coragem. Como eu trabalho com leituras,
né, estudos e tudo mais, minha vida é mais de leitura, né? Tem gente que fala, ô, cara, queria ler livros como tu lê. Meu filho, eu leio por obrigação, tá? Porque meu trabalho é ler. E também é bom ler, né? Mas boa parte do que eu leio é muito mais por obrigação do que por prazer. Mas, assim, tem momentos que eu não gosto de ler, que eu não quero ler. Tem momentos, infelizmente, que eu estou scrollando ali no celular. E aí eu penso, cara, eu estou na sombra do sábio, não posso ser isso, não posso parar de estudar. Então, isso contou até na minha vida espiritual, cara. Tem dia que eu não orei, ou não fiz a leitura da Bíblia, para quem não sabe, eu sou cristão. E aí, cara, eu fico assim, mano, preciso melhorar minha vida espiritual, sabe? Então, tudo isso acaba acarretando na nossa vida, se você conseguir trazer isso para você, velho, vai ajudar bastante, porque passa de ser uma mera teoria, mas é algo totalmente prático na sua vida. Porque muitas vezes a gente trata a própria filosofia, a literatura, a psicanálise, como meras teorias que seriam praticáveis apenas em um paciente ou numa sala de aula, sabe? Mas a gente consegue aplicar em nós. Dá um exemplo aqui, bem rápido aqui de literatura. Você lê um livro, tem um personagem que pratica algo ruim, cara, você vai ver no personagem alguém que você conhece. Pode ser você também. Um personagem que faz uma coisa boa, você conhece alguém que tem aquela mesma característica daquele personagem. Pode ser você também. Então, peraí que tem gente querendo entrar aqui na sala aqui, Rafael. Sim, eu Só, estou vendo aqui como é que eu vou. Tava mexendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Uma coisa eu fiz aqui de errado aqui. Quando saiu, ixi, eu fiz aqui de errado. peraí. Ixi, uma coisa eu fiz errado aqui, vem. Ah, agora Vamos sim. Agora sim, tentar novamente. pronto. Então, pessoal, é, tudo isso aqui, a questão dos arquétipos que o Jung fala, é exatamente para que a gente possa trazer para a nossa vida, sabe? Não é somente algo que um terapeuta ele vai falar para o seu paciente, mas é algo que a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana. Então, quando essas forças, digo, esses arquétipos estão desajustados, você vive em desequilíbrio. Você vira um tirano de si mesmo. Ou você se torna passivo, ou você vive apenas no seu intelecto, ou você se perde na sua carência. Então, a travessia, né, dessa sombra que vai fazer toda a diferença. E a travessia psicológica é justamente integrar essas duas dimensões internas para que elas trabalhem juntas. Tanto o seu arquétipo no sentido pleno, quanto o seu arquétipo no sentido da sombra, sabe? Seja a sombra passiva, seja a sombra ativa. E isso aí chama-se individuação. Individuação é aquilo que você nasceu para ser. Ou melhor dizendo, tornar-se quem você nasceu para ser. O Jung, essa questão da individuação do Jung é praticamente o ápice do seu trabalho. Aqui, o Jung, ele acredita que o grande objetivo da vida psíquica é a individuação. Então, essa individuação é o processo de nos tornarmos inteiros, integrando o consciente e o inconsciente. E isso implica em algo muito importante, que é enfrentar a sombra, reconhecer nossas contradições e equilibrar luz e trevas, razão e emoção. Então, por isso que eu falei que a gente não precisa
ter medo da nossa sombra, que a gente não precisa fugir da nossa sombra, a gente deve viver e enfrentar a sombra para que ela possa também nos ajudar a enxergar quem nós somos. Aqui no slide, peraí, antes de falar da individuação, tem esses exemplos aqui, ó, os exemplos dos arquétipos que eu acabei me passando. Então, tem o arquétipo do herói, né, que enfrenta desafios e cresce com eles. Tem o velho sábio, botei esse senhor aí com a cara de velho sábio. Ele oferece sabedoria e orientação. Era para ter colocado o mestre dos magos, né? Seria até mais interessante. Tem a sombra, que é o lado reprimido e não aceito de nós mesmos, e o amante, que representa o vínculo emocional e a vitalidade da vida. Então, tem esses arquétipos? Tem, porém, tem vários outros, mais de 12, que o Jung trabalha, e tem outros que os alunos do Jung, os pesquisadores do Jung também, eles passaram a desenvolver. E aí, de acordo aqui, como a gente estava falando, a individuação é um nome bonito para algo brutalmente verdadeiro. A vida inteira é um processo de você descobrir quem você é e depois ter coragem de se tornar isso. Quem aqui já descobriu quem é? Quem aqui já descobriu o que nasceu para ser? Se você descobriu aquilo que você nasceu para ser, cara, parabéns. Tem muita gente ainda que está perdida. E muita gente ainda não teve essa coragem de olhar para dentro e de tornar uma pessoa que nasceu para ser. Isso sabe por quê? Porque não é bonito. Porque quando a gente olha para a nossa sombra, a gente só enxerga defeitos. Mas esses defeitos, eles fazem parte de nós também. Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Sabe? Então, a sombra, ela tem um papel muito importante, que ela faz com que a gente seja melhor. Digamos que você está estudando para uma prova. Você não consegue estudar para aquela prova. Mas aquela prova ali é algo que vai fazer muita diferença na tua vida. E aí você se sente muito burro, você se sente muito ignorante. E aí vai fazer o quê? Cara, vou desistir. Você não tem coragem para ir adiante. A sombra é algo que deve nos impulsionar para ser melhores. Se a minha vida está bagunçada, eu preciso organizar. Se eu não estou me dando bem com minha namorada, com minha esposa, com meu marido, enfim, eu preciso me organizar para que eu possa amar minha esposa, dar aquilo que ela precisa, amar meu marido, meu namorado, minha mulher, enfim. Então, esse é o processo que a gente precisa passar para que a gente possa tornar-se ou tornar-nos aquilo que nascemos para ser. Então, se você não passar essa travessia da individuação, por esse processo de individuação, cara, você vai ficar muito aquém. E aí, a tua busca por ser quem é, cara, vai ser muito difícil de acontecer. Porque você vai ficar preso. Você não vai enfrentar os seus erros. Você não vai enfrentar as suas sombras. Você vai ser governado por elas. Então, o lance da individuação não é sobre virar alguém novo. Cara, é sobre voltar a ser quem você era antes das feridas, antes das expectativas, antes das máscaras. E todos nós passamos por feridas. Todos nós sofremos. E eis uma verdade, todos nós usamos máscara. Tem uma música do Capital Inicial que fala assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? E o que você faria se ninguém pudesse te ver? Será que a nossa vida ela estaria plenamente boa? Ou o que eu faço que ninguém está vendo é algo tão grotesco que ninguém poderia ver?
Será que a minha vida ela tá tão ruim que eu não consigo enfrentar as sombras para que eu possa melhorar? Ou será que eu estou sendo refém daquilo que eu não consigo enfrentar? Então, a individuação, ela te ajuda a ser quem você é. A individuação, ela te transforma, sabe? Como falei, não é trazer você novo, mas é uma, uma forma de despertar você desse sono. Então, quando você começa a entender, cara, que tudo que você passou, tudo que você viveu, algumas situações ruins, e que tudo isso aí faz parte da tua vida, faz parte da tua existência, mano, a tua vida, sobre o teu pensamento, né, sobre você mesmo vai mudar. Se você se sente feio, se você se sente fraco, se você se sente isso, independente daquilo que você sinta, cara, a tua vida vai mudar, porque você precisa enxergar isso. Você precisa enxergar essa parte ruim da tua vida. Porque se você não enxergar isso, cara, a tua vida ela não vai para frente. Então, o lance da individuação é o seguinte, meus queridos, é você voltar a ser quem você era antes da dor deformar você. É você voltar para antes das expectativas alheias te moldarem. É você voltar a ser quem você era antes das feridas que criaram tua personalidade, sabe? Mas essa jornada não é fácil. O inconsciente é profundo. A nossa alma cansa, a sombra assusta e a vida exige demais. E o lance da individuação não é se reinventar, é você se reencontrar, é você encontrar quem você é. Antes de vir para cá, para a gente começar essa palestra aqui, eu vou chamar de palestra, chamar de aula, tá? Vou beber uma água aqui. Estava conversando com outra turma para como a gente pode ser resiliente no meio do caos. Como a gente pode tratar a nossa vida de uma forma que a gente possa se encontrar a si mesmo. Porque existem feridas dentro de nós que muitas vezes são invisíveis. A gente sente, mas não sabe onde é. A gente tem aquela ferida ali, aquela abertura que dói, mas a gente não sabe onde ela está. E aí, o que acontece? A gente precisa saber lidar com essas situações. A gente precisa saber lidar com cada momento em que a gente está vivendo. E não é um sentido de obrigação, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não. Mas é você ter consciência de quem você realmente quer ser. Vou fazer dar um exemplo aqui. Em 2023, eu saí da Bahia, vim para o Tocantins. Saí de lá, vim para cá. Eu vim para cá para fazer um concurso, né, um concurso da SEDUC. Passei e ainda não fui chamado. Teve o PND agora, esse ano, em outubro, e aí eu quis fazer o PND, né, que é o processo nacional, é o Programa Nacional Docente, ou é Prova Nacional Docente, um negócio assim. E aí eu não fiz, eu me inscrevi, paguei tudo e não fiz. Exatamente, Luiz, a consciência é a chave de tudo. E acabei não fazendo. O outro eu fiz com vontade de passar. Esse eu desisti no meio do caminho, porque eu pensei, cara, eu não quero ser alguém que esteja totalmente preso dentro daquele esquema ali, porque, infelizmente, querendo ou não, eu não acredito no sistema educacional brasileiro, dessa forma de educação, não acredito de jeito nenhum.
Então, eu estaria vivendo de num lugar que não ia me satisfazer, sabe? Então, cara, eu desisti no meio da obra. Assim, eu falei, cara, em outubro, eu estava estudando até. Faltando alguns 2 semanas para outubro, eu falei, cara, não vou fazer não. Não vou fazer não. E não fiz. E acredito que se eu fizesse, eu passaria também nisso. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte, é que você precisa ter a consciência de fazer o seu próprio caminho. E quando você tem essa consciência de fazer o seu próprio caminho, é quando você abraça tudo aquilo que faz parte de você. Cara, eu consigo, às vezes eu explodo. Você tem que saber que você às vezes explode. Cara, às vezes eu faço uma fofoca. Você tem que saber, tem que ter consciência que você é fofoqueiro. Ah, às vezes eu sou fraco, eu faço isso, eu faço outra coisa. Você tem que ter essa consciência. E como o Felipe falou aí, consciência é a chave de tudo. E se você não tiver essa consciência daquilo que você quer, cara, todo caminho é caminho. Se você não tiver consciência para onde você vai, cara, alguém vai desenhar o caminho para você. Se você não tem a consciência dos planos que você tem para ti, para si mesmo, alguém vai desenhar um plano para sua vida e não vai ser o plano que você deseja. Então você tem que estar esperto, você tem que saber o que você nasceu para ser. E se você sabe o que você nasceu para ser, é porque você abraçou sua sombra também. É você entender quem realmente você é. Para que você saia desses extremos aqui e você venha para o caminho do meio. Para que você saia de um ponto que não te faz bem, para que você possa seguir aqui no caminho pleno. Então, o lance da individuação que o Jung fala é exatamente isso, é você reconhecer, descobrir quem você é e ter coragem de se tornar isso, cara. Só que, infelizmente, nem todo mundo consegue fazer isso porque pensa no outro, tem a covarde, tem medo de que as pessoas vão pensarem, tem medo de encarar, não consegue dar o próximo passo, sabe? Então, fica paralisado. E aí, quando chega lá na velhice, velho, acaba se arrependendo de muita coisa que não fez, sabe? Cara, deveria. Ah, tem uma música daqueles caras lá, qual é o nome deles? Dos Titãs, né? Queria ter amado mais, não sei o que lá do mais, ter visto o sol nascer, enfim. E aí começa a cantar essa música logo, epitáfio, é. Aí, ó, no fim da vida começa a cantar essa música. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E, cara, se você não se tornar quem você nasceu para ser, alguém vai te dar um plano. Então, o momento agora é você, de fato, encontrar você mesmo, no meio das dores, no meio das dúvidas, no meio das dificuldades. É você entender quem você é, entendeu? Então, se você não fizer isso, cara, não vai dar certo. E ninguém chega lá sozinho, porque a travessia é longa e a sombra assusta, e a alma cansa. Mas, querendo ou não, existe o renascimento, né? Existe a vontade de crescer, porque quando você passa a ter essa fome de vida, cara, as coisas mudam de lugar, as coisas mudam de figura, sabe? E tudo isso fica mais bonito. Então, quando o Jung dizia, né, que ninguém deveria fazer esse caminho sozinho, esse caminho da individuação. Então, meus amigos, observa um pouco a tua vida aí. Vou dar 2 minutinhos aqui para vocês. Observa um pouco a tua vida, respira um pouco, ouve um pouco o teu coração. Reflete um pouco aí como é que vocês são. Se descubra e sem medo de ser feliz, sabe?
o medo de se assustar com qualquer coisa. Veja teus defeitos, veja tuas qualidades, veja quais são os teus vícios, veja quais são as tuas virtudes. Faz esse exercício aí, por favor. Quando você faz exercício, eu vou beber uma água, tá? Conseguiram pensar? Acho que foram os 2 minutos mais curtos da vida que eu já vi. Mais uma outra pergunta aqui, que eu gostaria que vocês compartilhassem aqui. Vocês já se identificaram com algum arquétipo? Pelo menos desses 5 aqui que a gente falou? Se você se identificou, qual foi? Compartilha aí com a gente. Para aqui. Eu fui meio que o sábio, foi meio por essa linha ali do sábio. Do sábio? Isso. E aí? Você está na sombra ou está na parte plena do sábio? Ultimamente eu estou bem no meio termo, como você falou. Eu estou bem ciente das minhas limitações de, de estudo, das minhas capacidades de estudo. Uhum. Estou bem ciente da parte do meu lado honesto da coisa, de onde eu quero ir também. E eu estou bem tranquilo em relação a saber que eu não vou conseguir estudar tudo que eu gostaria, Uhum. nem maturar tudo como eu gostaria. Então isso também me dá uma certa confiança e uma certa consciência acerca de que escolher melhor o que eu quero fazer também, controlar melhor as coisas, assim, do como eu vou passar meus tempos, meus dias. Então eu consegui, ao algum tempo já, chegar meio que nessa conclusão de falar, tá bom, certas coisas eu não vou gostar de ler, então eu vou para as coisas que eu gosto, e tudo bem, não é um problema, realmente é o que eu sou. Eu não tenho que fazer, nossa. Cara, muito bom. Obrigado por compartilhar, Rafael. Cara, é uma coisa que eu acho que a gente está, digamos, na mesma bolha, né? Que é da vida intelectual. Teve uma época que estourou aqui no Brasil, né? Esse lance de vida intelectual e tudo mais. E, velho, eu via gente querendo estudar um monte de coisa, sabe? Ia estudar filosofia, estudar história, estudar isso. Queria ser um verdadeiro polímata, né? Verdadeiro conhecedor de todas as coisas. E, mano, poucas pessoas resistiram a isso, sabe? Porque, infelizmente, a gente quer estudar muita coisa. A gente quer conhecer muita coisa. E a sua atitude, Rafael, de estabelecer um limite daquilo que você quer aprender, isso é muito bom, porque você faz as coisas conscientemente. Você estuda conscientemente. Então, não quer abraçar o mundo inteiro, né? Mas sabe o que quer estudar. O Di falou ali que queria que ele era um guerreiro, não foi, Di? Compartilha com a gente aí. Cara, seria mais no arquétipo do guerreiro, justamente por enfrentar bastante as situações, conseguir me colocar à prova na maioria delas. Uhum. Obviamente,
A gente tem dias e dias, então tem dias que a sombra tá ali, você vê que tá a sombra, mas vai conseguindo, aprendendo a lidar com ela, não se torna um refém, mas também não usa ela como uma muleta. Então, é justamente na onde eu tô conseguindo me desbravar ao mesmo tempo que falo, pô, beleza, isso daqui é o meu limite. Se eu ultrapassar, vou para a sombra. Se eu ficar, eu consigo me manter. Então, hora dar uma oscilada nisso, mas é um, como o Daniel falou, é importante ter um limite. Você conseguir estabelecer o seu próprio limite também. E como você está explicando, cara, faz total sentido e ajuda, né? Na travessia. Maravilha, cara. Muito bom, obrigado. E também, né, sendo aluno do Augusto, tô aprendendo um pouco mais dessa parte, né? Não podia fazer um merchan, né? Aí já foi, né? Enfim. Ai, ai. Valeu, Jim. Obrigado, cara, por compartilhar. Então, pessoal, a gente já está indo para o final aqui, tá? E dentro disso aqui, o que é que tem a ver com a sua vida hoje? Como diz o slide aí, ó, talvez você esteja preso em ansiedade, talvez esteja sem direção, talvez esteja carregando uma dor antiga que nunca recebeu nome, talvez esteja sentindo o chamado para mudar, mas sem saber por onde começar. Sabe, muitas vezes a gente passa por isso. Talvez você esteja preso em círculos que se repetem, talvez esteja carregando uma dor que não era sua, talvez você esteja sobrevivendo e não vivendo. Talvez você saiba que tem força, mas não sabe como acessar essa força. E talvez você tenha sonhos, mas te falta estrutura interna para sustentá-los. Jung, ele dizia que tudo isso é um pedido de travessia, e travessia é um processo. E aí, esse processo, ele começa com a individuação. Ele começa quando você entende quem você é e quem você não repele, mas quem você abraça, mas quem você realmente reconhece quem é você, para que a tua vida ela possa ter uma direção, para que o teu caminho ele possa ter clareza para onde você, para você saber aonde você está indo. Então, entenda que tudo isso que a gente tem falado hoje aqui não é mera especulação e não é mera teoria. Você consegue aplicar na sua vida. Isso aí é totalmente aplicável, porque o que Jung está falando aqui é para a gente ter uma vida coerente. E a coerência, ela começa com a nossa própria vida, com a nossa própria consciência, reconhecendo quem somos e reconhecendo quem nos tornamos, quem nascemos. Peraí, deixa eu colocar aqui, recolocar a frase. Quem somos e quem nascemos para ser. Então, já finalizando aqui, eu espero que vocês possam entender que tudo isso é aplicável, que na vida existem momentos que a gente não consegue lidar com as sombras que a gente tem, mas que em algum momento ou qualquer momento da nossa vida a gente vai precisar encará-las. E aí é somente nesse momento que tudo vai fazer sentido. Toda dor, você vai entender o porquê. Toda ferida, você vai entender porquê. Toda insegurança, toda ansiedade, você vai entender porquê. Então, não deixe que a tua vida passe sem um significado.
Tá? É isso que eu te peço. Não deixe que tua vida passe no significado, porque todo mundo nasceu para ser alguém. E esse nasceu para ser alguém, não digo como muitas pessoas falam aí, né? Ah, se deu bem na vida, agora é alguém na vida. Não. Mas é você ter identidade. É você olhar para no espelho e falar, cara, essa pessoa, eu sei quem é. Essa pessoa sou eu. Então, meus queridos, uma coisa para finalizar, abrace sua sombra, porque ela vai fazer muita diferença. Essa atitude vai fazer muita diferença. Beleza? Perfeito. Eu acho importante tocar nesse assunto de sombra hoje em dia, especialmente com os influencers, que você sabe muito bem, não precisa falar, você sabe muito bem, que ficam só falando como minha vida é maravilhosa, como minha vida é superior. E isso acaba gerando muita dificuldade para as pessoas aceitarem também suas próprias limitações, suas próprias sombras. Acaba deturpando a realidade, como fosse um exemplo, sabe? Uhum. Como não existisse sombra naquelas pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho tão importante você falar sobre isso, justamente por causa disso. Porque tem muita gente, igual você falou dessa vida intelectual, né? Que as pessoas têm, a vida intelectual, né? Um tempo atrás dessa bolha. Eu mesmo gosto de estudar bastante, mas eu não me vejo como uma vida intelectual, eu vejo como uma vida de estudante. E para mim está Bom, muito bom. Eu não quero ser intelectual, eu quero estudar para mim, não é para os outros, é para mim me entender, uhum. não é para o fulano, não. Eu acho que a grande questão de hoje em dia é justamente isso, a gente poder ser honesto com nós mesmos, porque a gente acaba sendo desonesto para as coisas que a gente gosta, para as coisas que a gente está tentando buscar. Parece que tem que ser um padrãozão assim, esse é o padrão que tem Uhum. que ser seguido, sabe? Exatamente, Rafael. Cara, ultimamente, né, com o advento das redes sociais, a gente é influenciado por esses influencers, né? Só que a gente tem que filtrar isso aí também, cara. Aquilo que a gente está consumindo, porque isso aí ajuda no desenvolvimento da nossa personalidade. E é muito ruim a gente se ter uma personalidade formada por pessoas que só porque aparece na internet, né? E, Rafael, eu queria te pedir uma licença, cara. Eu poderia falar sobre o clube de leitura? Pode falar sim, pode falar, manda bala. Então, pessoal, em janeiro, vou começar um clube de leitura que se chama Manual da Travessia. Vou botar compartilhar a tela com vocês aqui. Então, esse aí é o Manual da Travessia. Né? Todo o caminho começa com um chamado, e há um momento em que o homem, cansado da superfície, sente dentro de si eco de uma voz antiga, a mesma que um dia o fez buscar sentido, coragem e verdade. Essa voz o convida a atravessar. Não se trata apenas de ler livros, mas de atravessar mundos, de reconhecer em cada página um espelho, em cada personagem uma parte do próprio coração. Então, como é que funciona aqui? A gente tem o calendário, né, o cronograma de leitura, teremos uma comunidade ali, um grupo para a gente conversar sobre as leituras, teremos materiais exclusivos, aulas de vídeo também, e teremos encontros mensais ao vivo, né? E os links serão enviados ali na comunidade também através do e-mail. Aqui tem 6 livros, né? Mas leremos 8, na verdade. Que eu vou acrescentar Édipo Rei e também As Nuvens. São uma tragédia e uma comédia grega. A gente vai ver sobre a brevidade da vida do Sêneca, Cavaleiro na Prisa da Armadura, Os Quatro Amores de C.S. Lewis, O Obstáculo é o Caminho, O Idiota do Dostoiévski e O Hobbit do Tolkien. Vamos ler esses livros, mais os 2 que eu informei.
Então, para você fazer parte do Manual de Travessia, é apenas R$ 147 anual, né? E aí você tem esses encontros online, tem um guia de leitura, tem a comunidade no Slack, tem o material de apoio e tem mais 2 cursos, um sobre a brevidade da vida do Sêneca e também um sobre leitura, tá? Todos esses cursos são ministrados por mim, eu aqui, como vocês já viram. E exatamente isso, meus amigos. Se quiserem participar, fala comigo aqui no privado, estou lá no grupo do Guinefil. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Rafael pelo convite e também agradecer a vocês pela presença. Muitíssimo obrigado, pessoal. Alguém tem Rafael, alguma é contigo. dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? O que vocês acharam da palestra do professor Augusto? Eu gostei muito, hein? Bom, eu gosto realmente da palestra do professor Augusto. Então, digam aí, gente. Mandem umas perguntas aí, professor. Umas piadinhas também. Como que vocês chegaram na ideia dessa palestra com esse tema? Então, o Rafael, ele é administrador do grupo de psicanálise do Guinefil. E aí ele me convidou para fazer parte de lá e me convidou a fazer uma palestra, né? Essa é a segunda. E aí a gente tem trabalhado sobre Jung. E, cara, como a segunda palestra que eu fiz aqui, então a ideia é ser algo mais introdutório mesmo, sabe? Para que a galera possa conhecer algumas questões mais importantes do Jung e depois, posteriormente, a gente vai se adentrar, né, em alguns tópicos que a gente falou aqui. Isso se o Rafael me chamar de novo, né? Eu só vou chamar se você fizer uma piadinha agora. Não, mas exatamente, a ideia é justamente essa, sempre, que Jung, isso é pouco estudado também. Então, aproveito sempre esses ganchos do professor Augusto para estudar Jung também, porque eu também não entendo sobre esse autor, assim como entendo sobre Lacan, não entendo sobre o outro, né, Lacan. Não entendo sobre outros autores, então, para mim, também é uma oportunidade de aprender também, porque existe o professor Augusto sabe muito bem disso, existe um certo preconceito também com Jung. Algumas pessoas têm um certo preconceito com ele é meio, podemos dizer, meio esotérico, meio místico para alguns. Sim, sim. E não é sobre isso o negócio. Não é sobre esse aspecto necessariamente. Tem muita coisa sobre Jung que dá para a gente usar, utilizar. Igual essa questão da sombra, que ele fala tão bem. E hoje as pessoas escondem a sombra delas. Escondem a sombra em um baúzinho lá no fundo da. É fundamental essa discussão, é fundamental estudar sobre isso. É isso que é também um aspecto terapêutico extremamente profundo. Extremamente profundo. Só que as pessoas não se tocam disso. Elas querem ser o senhor perfeito, o mestre perfeito. E não é sobre isso a vida. É sobre isso que o Augusto, professor, falou agora há pouco. Sobre o que se transformar no que você é. É sobre isso que é a vida. Se transformar no que você é. Com as suas limitações, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas também com os seus pontos fortes, com os seus pontos positivos. Isso também tem uma relação com a maturidade. Por isso que é importante trazer temas assim diferentes. E é uma coisa, até o professor Augusto sabe, eu coloco muitas coisas polêmicas lá no grupo de psicanálise, justamente para isso, para gerar uma polêmica, para a pessoa amadurecer. A Lucy também é testemunha disso. É para amadurecer. Para de ter tabu e vamos crescer. Senão fica nessa infantilidade. Por isso que muitas vezes, por isso que eu gosto tanto dessa palestra do professor Augusto, que traz essas coisas, a gente discute, conversa, isso é importante. É isso aí. E não só tem a minha, né? Toda segunda-feira, na verdade, todo mês, às segundas-feiras, tem encontros do grupo, às 19 horas. A minha, porque às 20, porque eu estou dando aula para vocês lá, às 19. Mas
às 20, segunda-feira às 19, sempre tem um encontro do Guinness-Feel, e, cara, eu acho muito bom porque traz questões que nem todo mundo sabe, sabe? Tem coisas que o pessoal discute ali que eu não conheço nem nada, e, pô, é legal estar aprendendo sobre essas coisas. Então, já convido vocês a estarem presentes nos demais encontros, né? Tem, eu não sei se ainda são aos sábados, mas os meninos estão fazendo o encontro para leitura de texto, né, Rafael? Isso, agora eu aproveitei que eu estou mais tranquilo com o tempo, agora é segunda, terça e no sábado, das 3 às 4. Daí no segunda e terça das 7 às 8, né? Na terça a gente pode ultrapassar um pouco o horário, não tem problema. E Uhum. no sábado, das 3 às 4, o que a gente faz? A gente lê um texto e debate sobre o texto. Isso Então, aí. assim, por exemplo, o próximo texto será sobre narcisismo, que foi uma escolha da Lucy, que hoje está tão em moda o narcisismo. A gente falou de, né, sombra e tal, e quero tudo. A gente vai estudar sobre esse assunto. A gente pegou um texto que a Lucy escolheu. Vamos ler. Amanhã nós estaremos lendo aqui às 7 horas, né, até sei lá que horas. E vamos que vamos, porque a gente está pegando sobre Freud. Porque também tem muita gente que fala de Freud e nunca leu uma página de Freud. Entendeu? Então, e a gente fica lendo Freud. Estudar o negócio. Assim como a gente lê É isso aí. Rafael, é contigo, cara. Ninguém tem mais nada para acrescentar, ninguém quer falar mais nada. Tranquilo? Então, eu agradeço, professor, essa palestra de hoje. Muito Muito obrigado obrigado. mesmo. E a gente se vê ano que vem, hein? Ano que vem vamos de novo aqui. Estamos por aqui. Só para Dezembro, gravação. dezembro não